Boa tarde a todos. Retomando a nossa sessão, como eu tinha anunciado antes, eu gostaria de pedir antecipação para, em assuntos institucionais, comunicar ao colegiado por requerimento da doutora Érica Canuto de Oliveira Veras, na data de ontem, em reunião com a presença do presidente da associação, o ex-procurador-geral, o corregedor, a própria interessada e a doutora Elaine, procuradora-geral de Justiça adjunta. A doutora Érica disse que afirmou que havia sido convidada pela governadora eleita para compor a equipe de transição, a comissão de transição definida por decreto estadual. Naquele momento não tínhamos maiores informações. Ela nos afirmou que o prazo era exíguo, tinha até meio-dia, faltava 15 minutos para dar a resposta à governadora eleita. E nesse contexto eu recebi o documento, dei o ciente na via dela e afirmei que submeteria a CEJADE para poder ter uma manifestação oficial. Se ela resolvesse aceitar, até sugeri que ela poderia aceitar, mas sabendo que, eventualmente, com um parecer contrário, ela poderia precisar renunciar. Bom, e assim foi feito. A CEJADE apresentou agora à tarde, está com todos os senhores o parecer. Vou ler só a ementa. Direito Administrativo, promotora de justiça que almeja participar de equipe de transição de mandato do Poder Executivo Estadual, na qualidade de membro da comissão. Pedido de anuência do Procurador-Geral de Justiça. A ausência de subsunção à regra do artigo 306 da Lei Complementar Estadual 141/96. Inexistência de norma legal viabilizando a outorga da aquiescência requerida. Equipe de transição que desempenha função pública diversa das atividades finalistas do Ministério Público, cujo exercício é vedado por força do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal, notadamente no caso em tela, em que o membro ingressou no parquê posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. Parecer pelo não conhecimento do pleito e, acaso conhecido, pelo indeferimento. Eu estou adotando e aprovando este parecer do doutor Oscar Hugo, nosso coordenador jurídico administrativo, mas fiz questão de trazer ao conhecimento e eventual vamos dizer assim, registro, né, de divergência ou discordância deste Conselho com esta decisão. Tendo, portanto, comunicado, pergunto se há algum conselheiro que queira se manifestar, se há alguma divergência ou questionamento quanto à comunicação da doutora Érica, no sentido de que a Procuradoria-Geral entende que não pode ser conhecido o pedido por ausência de previsão legal, e ainda que fosse conhecido, não poderia deixar de ser indeferido, tendo em vista que essa atuação configuraria de fato um exercício de função pública distinta daquelas atividades próprias do Ministério Público, o que violaria, portanto, a Constituição Federal. Alguma manifestação de algum conselheiro? Doutora Darcy. Só um registro, Excelência. Se antes da Constituição de 88 e tivesse usado da prerrogativa nas disposições transitórias, nenhum problema, mas não é o caso. Então, realmente é impossível fazer parte dessa comissão pelas vedações que nos são impostas. Doutora Carla. Eu já tinha também dado uma olhada no assunto e não encontrei, como ela solicita anuência, ou seja, autorização, o pedido dela não se enquadra em nenhuma hipótese de autorização prevista em lei. Então, sem reparos, Excelência. Até registrando que como foram duas sugestões, né, pelo não conhecimento e caso conhecido pelo indeferimento, eu não conheci do pedido, tendo em vista que de fato não existe previsão legal para esta autorização. Digamos que é como que o promotor decidisse participar, assim de como ele pode participar de, né, assumir um cargo de síndico do seu condomínio ou de um conselho de natureza ou associação de natureza privada. Isso equivaleria mais ou menos a uma questão
de decisão do próprio membro, sob sua conta e risco, saber se pode ou não participar disso. Mas, de qualquer modo, em que pese não conhecer, os fundamentos estão bem registrados no sentido de que realmente não seria adequado, e me parece que este Conselho também, da mesma forma, entende que não seria possível essa participação de promotor de justiça em comissão de transição de governo estadual. A promotora será comunicada, assim, já foi comunicada informalmente, será comunicada oficialmente, e vamos aguardar a decisão de Sua Excelência. Mas, senhor presidente, é bom que registre que é apenas que a maioria entende, ou pelo menos pelas manifestações já acolhidas, que é pelo não conhecimento, né, em função de não haver previsão legal para essa outorga. Não, porque é uma coisa, né, a gente entender preliminarmente, pelo não conhecimento. Eu acho E interessante outra é a gente registrar entender que né, se trata de uma função pública inacumulável com as funções do Ministério Público. São duas questões. Perfeito. Eu também entendo que é pelo não além conhecimento. do não conhecimento, se caso conhecido, Vossa Excelência concorda que não deveria ser deferido, deveria ser indeferido. Eu acho até discutível a questão da função pública, eu me manifestei já. Porque eu não vejo esse ato de designação como de provimento. Eu acho que para ser uma função pública tem que haver um ato de provimento. Então é discutível essa natureza jurídica, sabe, desse ato de designação do governador atual, dessa equipe. Porque é ele que, né, aceitando a indicação da governadora eleita, que faz a designação, o atual governador, por um decreto. Bem, é discutível, mas eu vou pelo não conhecimento, considerando que realmente não há possibilidade de outorga, já que ela ingressou na carreira depois de 1988. Perfeito. Então eu voto pelo não conhecimento. Então, nenhuma... não, mas eu entendi a manifestação, né? De entendimento, isso. Então, registrada a comunicação ao Conselho e que não houve divergência quanto à providência tomada pela Procuradoria-Geral, sigamos na nossa pauta. Agora vamos para a pauta virtual. Me parece que o doutor Carlos pediu para fazer a inversão, porque ele está só com alguns processos, né? Certo, excelente, certo. São quatro processos. É o número 9 da pauta, são 4 processos para liberar o doutor Carlos, que está convocado. Pode, eu questiono a Vossa Excelência dos processos de 309 não. 435. De 435 a 438. Está em que folha da pauta? É a última folha. Ah, tá. Obrigada. 32 e 33. Processos número 435 a 438. 438. Pergunto se o relator, doutor Carlos Sérgio, ou a conselheira revisora Carla Mico, tem algum destaque. Não, sem destaque. Sem destaque. Doutora Carla, Sem destaque, Sua Excelência. algum destaque de algum outro conselheiro? Não havendo destaque, então aprovado nos termos de voto do relator, já liberando o doutor Carlos Sérgio, que só tinha esse pacote. Obrigado. Aprovados então os 435 e 438. Voltando ao número 1, de número 1 ao número 85, relatora, doutora Daci Pinheiro, revisora, conselheira Iádia Maio. Estou em mesa, Excelência. Eu só quero pedir aos colegas que, se por acaso tiverem encontrado algum erro material, eu já justifico. Fiquem tranquilos que eu estou com as minutas, só entregarei na secretaria depois que eu fizer alguns acertinhos de ordem material, certo? Em razão já do que eu falei, era um só assessor, a impressora com problema, então a gente trabalhou com uma certa dificuldade, mas é só quanto a isto. A minha revisora tem alguma coisa a falar. Então, doutora Iádia, tem algum destaque? Tenho 3 destaques, mas os velhos conhecidos, o de 048, 050 e 055, que no caso eu entendo pelo não conhecimento, que já é o assunto aqui daquela 174, mas eu revisei, doutora Daci, todos os seus 85 processos e não tenho mais nada aqui a acrescentar ou falar, mas somente em relação a esses 3, que é em relação àquele problema já nosso conhecido, que eu entendo que não é caso de homologação, mas sim de não conhecimento por tratar-se de direito individual indisponível. 048, 050 e o 055 da ordem aqui. Perfeito. Vamos votar primeiro esse, saber se tem alguma divergência no sentido dos
Os entendimentos que já estão bem sedimentados, alguém teve alguma alteração de entendimento? Não Eu mantendo, acompanho então, a relatora. por maioria, foi aprovado nos termos do voto da relatora, o 48, 50 e 55. Com relação aos demais, tem algum outro destaque? Não havendo, então, quanto aos demais, de 1 a 85, ressalvados o 48, 50 e 55, por unanimidade nos termos do voto da relatora. Sigamos, então, para o número 2, doutor Braz Paulo, relator, Darcy Pinheiro, revisora. Doutor Braz está em mesa. Todos em mesa, excelência. Tem algum Sem destaque? destaque. Sem destaque. Doutora Darcy. Só a observação que Felipe já sabe, no caso do inquérito. Certo. 101 da ordem. Deixa eu ver. É o que é o inquérito, que eu sempre conheço. É o 101. Dois isso. idosos, um morreu, o outro Obrigada, está bem. Exato. 101. Obrigada. Esse, a maioria, sempre pelo não conhecimento mesmo, nos termos do voto do relator. Não é isso? Então, do 101, não havendo mudança de entendimento, aprovado, não conhecido nos termos do voto do relator. Quanto aos demais, de 86 a 132, há algum outro destaque? Não havendo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Bloco número 3, doutor Arli é o relator, 133 a 158, e Braz Paulo revisor. Todos em mesa, excelência, aquela um destaque, retirar da pauta o 073 2015 000371. É o número 135 de ordem. É, um divórcio entre o relatório e o voto. Eu retirei Foi retirado de pauta. Quanto aos demais, eu mantenho. Não tem mais destaque. Ok. A revisão sem destaque. Sem destaques. Consulta aos demais Tenho. conselheiros, doutor Tem, Herman. excelência. Tem a divergência costumeira já, é 136. Um adolescente faleceu, eu conheço e homologo. Promoção de arquivamento. Tem aqui o inquérito, o 144, o número de ordem, 144, também o falecimento do investigado, eu conheço e homologo. O 146, eu conheço e homologo, é um caso de saúde pública, de internação. Certo? Eu conheço e homologo. Uma internação não voluntária. Certo? Eu conheço e homologo. O promotor conseguiu resolver. 149, desculpa. Ah, certo. Desculpe, excelência. 149. E o último, o 152, é um inquérito civil, eu conheço e homologo. Questão do ECA. São esses quatro. Então, quanto a esses quatro, há alguma mudança de entendimento? Não havendo, por maioria, não conhecido nos termos do voto do relator. Há algum outro destaque de algum outro conselheiro? Não havendo, então, nos processos 133 a 158, à exceção do 136, 144, 149 e 152, todos os demais à unanimidade nos termos do voto do relator. Item número 4, doutor Jorge Tonel é o relator e Arli Maia o revisor. Doutor Jorge, se tiver em mesa, pode relatar aí. Tem algum destaque? Doutor... Tem um destaque, mas é a questão, aquela divergência. É uma questão de medicamentos para uma pessoa só, um indivíduo. Então, ele foi pela homologação e foi pelo não conhecimento. Direito individual é o 68877. Não sei qual o número da pauta. É o 175, É isso aí. número Medicamento de individual. 68877. Isso. A Vossa Excelência entende o quê? Que não deve conhecer. É, e ele conheceu e homologou. Certo. Quanto a esse, há algum questionamento? Eu acompanho o relator. A maioria tem sido pela não conhecimento. Né? Então, o número 175, por maioria, não conhecido nos termos do voto divergente do revisor. 175. Eu Quanto acompanho aos o relator, 159 a 177, tem algum outro destaque? Não havendo, então, 159 a 177, a exceção do 175, a unanimidade, desculpe, é 177 não, 159 a 194,
à exceção do 175, a unanimidade nos termos do voto do relator. Dr. Herbert, pacote número 5, 195 a 262, revisor o conselheiro Jorge Tonel. Todos em mesa, excelência. Tem destaques? Não. E o doutor Jorge Tonel tem destaques? Também não. Questiono aos demais conselheiros se há destaques. Não havendo nenhum destaque, então o número de 195 a 262 foram todos aprovados por unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Carla, processo número 263 a 308, revisou o conselheiro Herbert Bezerra. Todos em mesas, excelência, e sem destaques. Sem destaque, doutor Herbert. Agência no 301, 303 e 305. Conhecer e homologar. Eles tratam de quê, excelência? O 301, conheço e homologo o inquérito civil em que o idoso investigado faleceu, um procedimento de 2015. O 303, também de 2016, um inquérito civil com relação a uma criança. Eu conheço e homologo nos termos da promoção de arquivamento. E o 305, um inquérito civil, também trata de um abuso sexual. Foram adotadas providências com base no ECA, de repercussão civil, e conheço e homologo nos termos da promoção de arquivamento. Não havendo mudança de divergência, o número 301, 303 e 305, por maioria não conhecido nos termos dos votos, no termo dos votos da relatora. Nos processos de número 263 a 308, pergunto se há alguma outra destaque. Não havendo, então, todos aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Item número 7, doutora Sayonara Café, processo 309 a 377, revisora, conselheira Carla Amico. Excelência, inicialmente eu vou querer retirar 3 processos. Por favor, doutora Carla, informe os números. É o número de ordem 309, 320 e 355. Esses são retirados de mesa. Isso. E com relação aos demais, não tenho nenhum destaque, excelência. 309, 320 e 355. Só uma questão. Desculpe, quem é a revisora? Então, da guardar. Viu o 353? Então, a relatora não tem mais destaques, a revisora, a doutora Carla. Sem destaque, excelência. O 353, excelência, o promotor não remeteu para o conselho. E ele veio. Não remeteu? Não remeteu. Basta ver a promoção de arquivamento. O promotor, já aplicando esse entendimento, ele não remete para o conselho. Então, não tem por que nós conhecermos, porque ele não remeteu para o conselho. Mas eu o não 353 entendi porque era... veio para cá. A promoção de arquivamento, basta ler aí, está posto. Sim, quem enviou foi a secretaria, não foi o promotor. Mas o que a relatora está votando é pelo não conhecimento mesmo, né? Sim, mas Doutora ela Sayonara. apreciou. Só que o promotor não promoveu o arquivamento, não remeteu para o conselho. Ele arquivou na própria promotoria. E eu não sei por qual razão foi enviado para cá. Você está sugerindo que não devia sequer pronunciar o não conhecimento, era só devolver à secretaria por equívoco de remessa ao conselho. Perfeito, excelência. Se a relatora reajusta o voto, não. Excelência, eu vou manter meu voto. Então, Não é teimosia, não, é porque não mandou. Da mesma coisa, mas não mandou. há alguma manifestação? Na realidade, foi ele que assinou e Foi foi ele que que ele mandou. Então. Aí se ele apertou o botão, ele escreveu não mandar, mas ele se apertou o botão mandou, eu não entendi, né? Eu não sei o que é pra gente fazer. Eu não sei, pode ser que a informática esclareça isso. Mas chegou aqui, né? Então ele não mandou, mas apertou o botão. Alguém apertou. Não sei se foi ele ou se. Mas aqui. Então, para ser objetivo nesse, além do Dr. Herbert, alguém entende pela divergência?
Não havendo, então, a maioria... Essa não é divergência. Não é divergência. O promotor não mandou para cá. Mas Vossa Excelência está divergindo do voto da relatora. Eu não conheço, eu não voto. Porque o promotor não mandou. Mas na hora que a relatora submete ao conselho, o conselho precisa se Não, pronunciar. tudo bem. Eu fiquei Vossa registrado Excelência... apenas que eu fiz a observação de que o promotor não remeteu para o conselho. Fica... Esse botão que apertaram é complicado. Basta Então, ler a promoção de arquivamento. Mas o voto de Vossa Excelência é pelo não conhecimento ou... Não, eu entendo que não deva sequer O voto é para que ser devolver... retirado da mesa. Pronto, ser retirado de mesa. Então, alguém acompanha a divergência? Não havendo, então, por maioria, não conhecido nos termos do voto da relatora. Processo número Tem um 309. Tem outro, Sérgio? Desculpe. Só o 357, que é conhecimento e homologação nos termos da promoção de arquivamento. O inquérito civil. A velha divergência. Eu gostaria de, só no final do voto, Excelência, voltando ao botão, a última frase dele diz assim: comunique-se ao Conselho Superior sobre a presente decisão. Pois é. Pois Comunicar. Talvez tenha sido comunicar uma ele coisa, mesmo, Excelência. mas não existe Submeter ao essa conselho é comunicação, outra. Excelência. Mais Não existe motivo essa para retirar de comunicação. mesa. Não existe Mais essa- motivo para retirar Mas de ele mesa. apertou o botão e veio. É porque comunicou, aí comunicou. Comunicar é uma coisa, submeter é outra. Mas então vamos avançar. Vamos acatar pela fungibilidade. Então, ela entendeu como tendo sido e apreciou. O 357, Excelência, é por questão de... Não, é a velha divergência. É um inquérito civil que foi apurar a situação de vulnerabilidade de idoso. O promotor foi resolvido o problema. Então Direito individual, ele não conheceu, você homologo, conhece. nos termos da promoção Ok. de arquivamento. Alguém mudando alguma mudança de entendimento, não havendo, então, no 357, igualmente, por maioria, não conhecido os termos do voto da relatora. Nos demais processos, 309 a 377, a exclusão do retirado de pauta 309, 320, 355 e dos que foram julgados por maioria, 353, 357, há algum questionamento quanto aos demais? Nem destaques, havendo, então, nos termos, todos aprovados, à unanimidade nos termos dos votos da relatora, doutora Sayonara Café. O item de número 8, a relatora doutora Iádia, processo número 378 a 434. Revisora, conselheira Sayonara Café. Excelência, estão todos em mesa. E o único destaque que eu gostaria de fazer é justamente o número de ordem 382, que é justamente o processo, aquele procedimento que disse que eu já estava pronto para homologação com relação àquela escola CENEP e o caso de Dr. Pedro de Souto. E eu acho que nunca é demais fazer a leitura, se os colegas me permitem, de 4 parágrafos com relação ao arquivamento, o despacho posterior, uma vez que não tinha sido homologado por este egrégio conselho, nós não homologamos, retornou o processo para o promotor de justiça, justamente pela falta da quadra, e nos retornou depois com a quadra feita. E eu gostaria de fazer a leitura aqui desse trecho, que diz assim: no início deste ano, 2018, Dr. Pedro de Souto, procurador de justiça aposentado, entrou em contato com o titular dessa promotoria, para que a promotoria informasse se havia uma escola estadual com gestão administrativa e pedagógica eficiente, para que o mesmo realizasse uma visita com a finalidade de avaliar a possibilidade ou não de adotar a escola para a realização de uma ação filantrópica voltada para as atividades esportivas. Assim, tendo em vista a atual gestão administrativa e pedagógica do CENEP, após intensa atuação deste órgão ministerial com a instauração de diversos processos administrativos em desfavor dos ex-gestores e o afastamento dos mesmos, que resultou na nomeação da senhora Marcele Noronha como interventora, informei ao Dr. Pedro de Souto que, apesar de existir diversas escolas em Natal com boa organização administrativa e pedagógica, uma delas, em particular, havia passado por um processo de reformulação nas atividades administrativas e pedagógicas, qual seja o CENEP.
no dia 28 de setembro do corrente ano, a Promotoria de Justiça recebeu um convite para conhecer o resultado de uma ação filantrópica do Dr. Pedro de Souto, no interior do Senep. Ao realizar a visita à escola, fui surpreendido com a existência de uma quadra de esporte bem construída, assim como aparelhos de ginástica novos instalados, dentre outros equipamentos esportivos de excelente qualidade e a todos doado pelo Dr. Pedro de Souto. Na ocasião, o ex-membro do Ministério Público foi homenageado com o nome da quadra e o nome do MPRN. Foi exaltado pelos alunos, professores e gestão da escola, por se tratar de um procurador de justiça aposentado. É de se registrar ainda que, ao entrar em contato com o titular desta Promotoria de Justiça, Dr. Pedro de Souto argumentou que, abre aspas, queria retribuir ao povo do RN o que estivesse ao seu alcance pela oportunidade que teve ao se tornar membro do Ministério Público e, por isso, gostaria de adotar uma escola da rede estadual, fecha aspas. Assina esse despacho o promotor de justiça Raimundo Caio dos Santos. Isso foi no dia 2 de outubro de 2018. Então, esse era o destaque que eu gostaria. Ele faleceu dia 10. E já estamos... Ele faleceu dia 10. Foi dia 10. 8 dias depois. O acidente, parece que a inauguração da quadra foi numa quinta e ele faleceu na segunda ou terça-feira, logo em seguida, da inauguração da quadra. Excelência, tem alguma... A leitura foi só por uma homenagem, não é isso? Por uma homenagem. Nada a reparar. Tá. É uma questão de homologação, isso. Foi cumprido. Dr. Raimundo Caio cumpriu perfeitamente. Nós não tínhamos homologado no primeiro momento, mas agora sim foi perfeitamente feito as considerações e resolvido o problema, né? E que, por coincidência, foi a escola que Dr. Pedro teve a fatídica situação dele, né? Que ele faleceu. Mas era isso, era só um destaque de homenagem, nada que eu gostaria de deixar registrado aqui. Doutora Daci. Concluiu a pauta da colega, que aí eu tenho, não. em razão eu pensei disso... que a Vossa Excelência ia falar disso. Depois, concluída então a pauta, com esse assunto, eu tenho algo a colocar. Pois não. Então, esse foi o 382, que foi registrado, né, com mais uma homenagem ao doutor ex-procurador Pedro de Souto. E na condição de revisora, não tenho nenhum destaque. Nenhum destaque. 381, destaque do doutor Herbert. Tem algum outro, doutor Herbert? Nenhum outro. Algum outro conselheiro tem algum destaque? Não, então, no 381, por maioria, o Conselho não conheceu da promoção do equipamento os termos do voto da relatora. Nos números 378 a 434, à exceção do 381, todos à unanimidade nos termos do voto da relatora doutora Iádia Maio. Encerrando essa... Não, deixa eu falar. Não, eu vou passar, só para dizer que encerramos a pauta virtual e temos, portanto, ainda assuntos institucionais, que nós já falamos do primeiro, e doutora Darcy, portanto, em assuntos institucionais, gostaria de fazer um registro. Eu já venho sentindo o desejo de fazer esse pleito a Vossa Excelência. E a colega, agora, com a leitura desse texto, ela fortaleceu a minha ideia, fez ela ressurgir. Vossa Excelência poderia, sensível como restabelecer um setor que nós temos aqui na Procuradoria, que foi simplesmente extinto, o memorial. Nós temos uma instituição com valorosos companheiros, valorosos colegas que deram tanto não só para a própria instituição, mas para órgãos assim como o exemplo do Dr. Pedro de Souto. É preciso que haja na instituição um setor que registre isso. Futuramente, alguém pode chegar aqui e querer saber o que fez o Dr. Eudo no período dele e tal. Então, isso vai estar documentado.
nós tínhamos um setor para isso. E isso eu senti quando eu precisei de uma informação e o setor estava desativado. Então, por uma gentileza da funcionária que trabalhava no setor, que tem formação em história, portanto, uma pessoa capacitada para isso, ela fez isso como se fosse, assim, de boa vontade. Ela me fez essa pesquisa e me deu o resultado que eu estava procurando. Mas eu acho que é a hora da gente ter o setor apropriado para cuidar dessa história da instituição. Agora mesmo, na quinta-feira que vem, vou trazer para cá o processo já concluído da questão das medalhas, e se nós tivéssemos esse setor já executando o seu serviço, nós não iríamos ter nenhum trabalho para uma proposta que eu recebi, que a instituição vai ter problema com isso. Agora não, mas futuramente. Então, estando ele em atividade, a todo tempo que se precisar de informação, está ali, arquivado, documentado, guardado. Então, eu faço esse pleito a Vossa Excelência. Antecipar a Vossa Excelência uma notícia boa para o seu pleito, é que há 15 dias discutimos sobre a retomada da comissão do memorial do Ministério Público. Estava, de fato, desativada, e esta comissão vai ser retomada com Suzana, da GDPA, e Franciele, inicialmente. Vamos verificar lá no arquivo como estruturar uma forma de documentação, né, de arquivamento desses documentos, de organização, e depois pensar em o que é mais moderno e menos custoso, inclusive porque a gente não tem espaço suficiente para mais estruturas, mas pensamos em criar através de totens, um arquivo virtual, memorial virtual do MPRN, onde você, nos totens aqui, acessa a documentos, fotografias, registros históricos, né, e tudo da história do MPRN. A gente já tem esse projeto iniciando. Eu vou ser muito franco, eu não me lembro se a portaria de constituição da comissão foi publicada, mas já foi avaliada, já identificamos as pessoas e já temos uma ideia de, além da documentação ser agora organizada pelo arquivo, né, ela ter um setor lá do memorial, a gente ter depois essa catalogação e a exposição disso em totens no memorial virtual do MPRN, aqui na entrada do prédio, e aí organizar isso de forma que fica acessível às pessoas. Né? Muito bem, fico muito feliz e já recebo isso como um segundo presente hoje. O primeiro foi o prédio nosso e agora essa restauração do memorial. Muito obrigada. Doutor, pela ordem. Doutora Iádia. Não, eu gostaria sim, eu acho que nós precisamos prestar uma homenagem a mais para doutor Pedro de Souto. Já uma intenção declarada de alguma coisa. Construindo o anexo, o anexo se chama anexo doutor Pedro de Souto. Pronto, então, ok, perfeito. Essa já é uma posição aqui, se caso for eu que inaugure, seria o nosso anexo dos procuradores. Exatamente. Na primeira hora do fato... Pela ordem, Excelência. Doutora Sayonara. Inclusive, acho que seria uma homenagem extremamente pertinente ao doutor Pedro Souto. E eu lembro também, salvo engano, já foi me dito, que a sede da Procuradoria também recebeu o nome doutor Talício, pessoa da Cunha Lima. E a gente não vislumbra esse nome em lugar nenhum. Pelo menos já só na entrada, doutora Sayonara. Na entrada do prédio tem. Na entrada tem? Na entrada do prédio tem. É em destaque, é bem grande o nome. Ah, tá. Porque já tinham me dito que não tinha esse nome. Tem. Assim, existia o nome colégio fez isso, o colégio. Mas que não existia o nome propriamente dito. Mas que bom saber. O colégio fez isso aqui também, com o doutor William Birajara. Fica onde, doutora? No prédio, na parede de entrada. Na placa. A senhora passa por ele todo dia. Pronto, pois eu nunca tinha enxergado. Só um detalhe, eu quero falar. A biblioteca também tem o nome. Porque aqui a gente enxerga, né? O plenário, doutor Deixe-me apenas. Na placa fica mais. Deixe-me apenas concluir. Pois a terceira informação. O nome da biblioteca é Delmita Batista Zimmermann, que é uma colega da nossa turma que faleceu praticamente em trabalho. Veio de Alexandria e faleceu em Natal. O nome dela também foi homologado pelo colégio. Certo? Que ótimo, fico feliz então. Obrigada. Excelência, só para lamentar o fato de
de se ter um programa ou um projeto, ou o que seja, de memória interrompido. Como se o Ministério Público tivesse começado agora ou tivesse encerrado antes. É uma coisa inacreditável. Como se para a história e diz assim, acabou a memória do Ministério Público porque o que tinha que ser feito no Ministério Público foi feito, ninguém vai fazer mais nada. E o Ministério Público continua. Mas fico feliz, não somente com a proposta da doutora Darcy Pinheiro, como também já as colocações de Vossa Excelência, de que isso será retomado, né? E vamos dizer assim, espero que não tenhamos perdido nada dessa memória nesse período em que a memória foi relapsa. Obrigado. Excelência, fica então o registro. Agradeço a todos, portanto, desejo uma boa tarde e até a próxima sessão deste egrégio Conselho Superior. Não, digo a